E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Ciência Política. O que vamos trabalhar na aula de hoje? Qual vai ser o nosso tema principal? A nossa aula está dividida em dois momentos. Num primeiro momento, a gente vai finalizar o conteúdo que a gente vem estudando, que se refere à origem do Estado, e depois de finalizar essa parte, a gente vai dar início, vai introduzir um novo conteúdo, e esse novo conteúdo se chama Formas de Estado. Antes de iniciar, eu gostaria de avisar que eu deixei um material de apoio no portal, e esse material de apoio ele é bastante importante para que vocês consigam acompanhar com maior facilidade as nossas aulas, até porque ela é um pouco teórica, então ela contém alguns conceitos que, na ausência efetiva do quadro e da sala de aula, eu optei em fazer esse material de apoio. Então, quem ainda não pegou, quem ainda não baixou do portal, faça isso antes de assistir a essa aula, tá bem? Então, dando seguimento então ao nosso conteúdo para que a gente consiga finalizar em relação a essa primeira parte. O que a gente vem estudando nas nossas últimas aulas, vem trabalhando? A origem do Estado, como surge o Estado. E quando eu conversei com vocês a primeira vez sobre a origem do Estado, eu falei que haviam duas teorias para explicar a origem do Estado. A teoria originária e a teoria derivada. A teoria originária, a gente subdividiu ela em naturalista e contratualista. E a derivada, a gente subdividiu em fracionamento e união. Esse esquema ele foi feito lá quando a gente deu início a esse conteúdo. Então, se vocês voltarem o caderno de vocês, provavelmente vocês vão encontrar esse esquema da teoria originária e da teoria derivada. A teoria originária a gente conseguiu finalizar na semana passada com Rousseau. A teoria originária, o que é? O que significa a teoria originária da origem do Estado, do surgimento do Estado? A teoria originária é aquela teoria que vai tentar explicar como que o Estado surgiu. E esse surgimento é o primeiro surgimento do Estado, aquele Estado primário que não surge a partir de um outro Estado que já existe, mas é aquele primeiro Estado, aquela primeira Constituição, primeira formação do Estado. Por isso, teoria originária é aquela teoria que efetivamente tenta explicar o surgimento inicial do Estado. Essa teoria originária, então, como eu havia dito, ela se subdivide em teoria naturalista e contratualista. Na naturalista, a gente estudou quem? Aristóteles. Aristóteles, que foi aquele cara, que defendeu a origem do Estado de forma natural, por meio daquela evolução que se inicia lá pela família, que é o núcleo inicial e principal do Estado, e que vai evoluindo, que passa a se formar aldeias e que chega na cidade, que se chama naquela época de polis grega, que aí então nasce de forma natural o que a gente conhece como Estado. Então, a teoria naturalista, que está dentro da teoria originária do Estado, é aquela teoria que vai explicar, que vai não só explicar, mas como defender também a origem do Estado de forma natural, Dessa simples evolução se chegou na questão no próprio Estado. Depois a gente estudou a teoria contratualista. Dentro da contratualista, a gente elencou três caras que foram os caras principais dentro dessa teoria: Hobbes, Montesquieu e Rousseau. E a gente estudou esses três no decorrer das últimas semanas. A gente estudou Hobbes, em relação à questão do Estado absolutista, da questão do estado de natureza, como aquele estado de autodefesa, autopreservação. A gente estudou Montesquieu, que não se preocupa tanto com a questão do estado de natureza, mas mais com a questão de combater esse estado absolutista defendido por Hobbes, já na defesa de um estado liberal, onde tenha o que ele vai chamar de moderação dos poderes, e aí a gente cai na teoria da separação ou tripartição dos poderes. E por fim a gente chegou em Rousseau, aquele liberal democrata que trabalha alguns aspectos do estado de natureza, que o sujeito é aquele sujeito conhecido como bom selvagem, e trabalha a questão dos dois contratos sociais.
Um primeiro contrato social que perpetua as desigualdades por meio da propriedade, e um segundo contrato social, que é o contrato social ideal, que tenta resgatar aqueles direitos naturais essenciais que existem no estado de natureza. Então a gente estudou, né, basicamente esses quatro filósofos, autores, que é Aristóteles, Hobbes, Montesquieu e Rousseau, e com isso a gente terminou a teoria originária do Estado. Terminada, encerrada essa parte por enquanto, porque a gente vai retomar alguns conceitos e elementos no decorrer das aulas, a gente passa para a segunda teoria, que é a teoria derivada da origem do Estado. O que é a teoria derivada da origem do Estado? A teoria derivada, ela vai explicar o surgimento do Estado a partir de estados pré-existentes, ou seja, já existem estados constituídos, estados formados, e a partir desses estados que já existem, nascem outros estados. Por isso que ela é derivada, porque esses estados que surgem, que nascem, eles surgem a partir de estados que já existem e que, portanto, eles derivam de estados pré-existentes. Por isso, teoria derivada. A teoria derivada, ela tem duas classificações principais, dois modos de ocorrer, que é por meio do fracionamento e por meio da união, que é o que eu escrevi aqui para vocês. Na verdade, eu acho que não vai dar, vocês não vão conseguir enxergar, mas eu coloquei aqui teoria derivada, que ela tem essas duas classificações, dois modos de ocorrer, que é por meio do fracionamento ou por meio da união, tá? O que seria o fracionamento? O surgimento, né, a formação de estados por meio do fracionamento. Fracionamento é quando a gente tem um estado e uma parte desse estado ele é desmembrado. E essa parte que é desmembrada, ela passa a se constituir num novo estado. Eu tentei desenhar aqui para vocês, né? Como eu disse, eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas eu coloquei aqui para vocês fracionamento. A gente tem o estado A, e essa parte que está em laranja do estado A, ela é fracionada, ou seja, né, ela é desmembrada daquele estado A, e essa parte aqui de baixo passa a constituir um novo estado, que é o estado B, esse aqui, que é o nosso novo estado. Então, fracionamento é o surgimento de estados a partir do desmembramento de um estado pré-existente. O que vocês precisam compreender agora em relação ao fracionamento? Que o fracionamento, aquele estado que foi fracionado, ele continua existindo. Esse estado A aqui, ele continua existindo, só que agora com uma porção territorial menor, porque um pedaço dele foi desmembrado para que outro estado nascesse. Então, no fracionamento, aquele estado que dá origem ao segundo estado, ele continua existindo. Vocês conseguem imaginar ou pensar algum exemplo de fracionamento dos estados hoje, por exemplo, ou alguma hipótese, alguma discussão que ocorreu em relação ao fracionamento de estados? Sim, né? Tem um caso que ficou conhecido e é bem conhecido como o Sul é meu país, que eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar. O Sul é meu país. A teoria derivada por meio do fracionamento geralmente acontece por meio de movimentos separatistas, que são aqueles movimentos que têm como objetivo separar, né, uma parte aí do território em outro estado, que é o que acontece justamente com o Sul é meu país, né, que a gente tem aí um movimento separatista para separar Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul do restante do Brasil e fazer com que o Sul, então, seja um país independente e soberano, ou seja, né, se constitua em um novo país. Então, esse exemplo que eu coloquei para vocês do A desmembrado, o estado A desmembrado nessa parcela onde nasce o estado B, vocês podem imaginar isso como se fosse o Brasil. O estado A sendo o Brasil
e essa parcela alaranjada aí que vai ser desmembrada como sendo o Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sendo desmembrado para que surja o estado B a partir desses 3 estados. Então, o fracionamento é isso, o estado, ou seja, o Brasil, ele continua existindo, mas uma proporção territorial menor, e a outra proporção do território é desmembrada para dar origem a um novo estado. Lembrando mais uma vez que geralmente o fracionamento ele ocorre por meio de movimento separatista, e o principal exemplo que a gente tem para utilizar é o Sul é meu país. O que é a união, né? A segunda modalidade, a segunda forma da teoria derivada. A união é quando 2 ou mais estados se unem para que dessa união surja um novo estado. Então seria como aqui eu coloco para exemplo para vocês, a união do estado A com o estado B, dando origem ao estado C. Qual é a principal diferença que vocês precisam visualizar em relação ao fracionamento e à união? Que na união, os 2 estados pré-existentes desaparecem. Eles se unem, o estado A se une ao estado B para que surja o estado C. O estado A e o estado B, como consequência, deixam de existir. Eles desaparecem e com isso surge um novo estado. No fracionamento, como eu havia dito para vocês, o estado, aquele que sofre o desmembramento, ele não desaparece, ele continua existindo, mas com um território, né, com uma proporção territorial menor, haja vista que aquela outra proporção territorial ela foi separada, fracionada, para que se criasse um novo estado. Então essa é a principal diferença que vocês precisam cuidar nesse momento, tá? Então, retomando, a teoria derivada do estado é aquela teoria que vai explicar, né, que demonstra como ocorre o surgimento do estado a partir de estados pré-existentes. Existem 2 modalidades principais que isso pode acontecer. Isso pode ocorrer por meio do fracionamento, que é quando um estado ele sofre um fracionamento ou ele é desmembrado para que outro estado surja a partir desse desmembramento. Quando ocorre esse desmembramento, o estado maior, né, o estado que dá origem a outro estado, ele não desaparece. Na união, ao contrário, os 2 estados que dão origem ao terceiro estado desaparecem, ou seja, deixam de existir e passa a existir somente um estado. Então, na união, a gente vê que tem uma diminuição de estados, porque 2 ou mais vão se unir para dar origem a um terceiro estado, ao estado C. Então, a gente tem uma diminuição da quantidade de estados. Já no fracionamento é um aumento, porque a gente tem um a mais em razão do desmembramento ou fracionamento do estado. Espero que tenha ficado claro. Com isso, a gente finaliza a questão da origem do estado, e aí, onde a gente conseguiu passar, então, pela teoria originária, né? Mais uma vez, aquela que tenta explicar a origem pela primeira vez do estado. E finalizando agora com a teoria derivada, que é bem mais tranquila, né? E é a teoria que a gente adota nos dias de hoje, porque hoje é impossível trabalhar com a teoria originária, porque a gente já tem a constituição de estados. Então, hoje, na prática, a gente consegue visualizar muito melhor e com muito mais facilidade, até para compreender a teoria derivada, tá? No nosso próximo vídeo, eu vou trabalhar as formas de estado com vocês, e aí a gente vai voltar para algumas questões, quando a gente for estudar a federação, algumas questões que vão retomar um pouco a questão da teoria derivada do estado. Mas eu já queria que vocês deixassem anotado em algum lugar aí do caderno que essa questão de fracionamento, de união, né, ou seja, a questão da criação de novos estados hoje, ela precisa ser precedida, ou seja, antecipada pelo que a gente chama de plebiscito. Então, para que a teoria derivada, seja pelo fracionamento, seja pela união,
que podem ter outros nomes, que a própria Constituição elenca outros nomes que a gente vai estudar depois. Para que isso seja possível de ocorrer, é preciso que ocorra primeiro um plebiscito. O que é plebiscito? Plebiscito é uma consulta prévia popular que se faz, que a União faz às pessoas interessadas, ou seja, as pessoas daqueles estados, perguntando sobre o desejo, a aceitabilidade de fazer o fracionamento ou a união. Então, um plebiscito é essa consulta prévia, que seria como se fosse um aval, uma aceitação da população interessada no surgimento desses novos estados. Então, um plebiscito é uma fase, é uma etapa que precisa necessariamente ocorrer na teoria derivada. Então, na teoria derivada, a gente tem uma participação popular bem efetiva, que se dá por meio do que a gente chama de plebiscito. Então, puxem aí um asterisco em teoria derivada e escrevam necessidade de plebiscito, que mais para frente a gente vai retomar essa necessidade de plebiscito. E aí vocês já sabem que para fracionar ou para unir estados e com isso formar novos estados, é preciso primeiro passar por uma consulta popular, que se chama plebiscito. Tá bem? Então, essa é a nossa primeira parte da aula, que é referente à finalização do conteúdo quanto à origem do Estado. A partir de agora, vocês podem utilizar um título novo no caderno de vocês, porque a gente inicia um conteúdo novo, que se chama Formas de Estado. Formas de Estado eu vou trabalhar no próximo vídeo, para não misturar os conteúdos. Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!